Olá, eu sou professor especialista em filosofia, Ricardo de Moura Borges, e dando continuidade aos opositores do fenômeno religioso, nós temos agora o Karl Marx. Ele foi também discípulo de Hegel, assimilou as ideias do Feuerbach em relação à questão que a essência, o centro é o homem, que cria a necessidade de Deus, justamente por medo, por não conseguir dar conta das ideias de justiça, de perfeição, de bom e de belo, e as críticas apresentadas pelo colega, né, pelo Feuerbach, ao pensamento do mestre, com certeza construíram para encaminhar também o pensamento de Marx. Marx foi discípulo de Hegel, não acreditou também nas ideias da razão absoluta que direciona todas as coisas, do espírito absoluto, leu também os conceitos trazidos pelo Feuerbach, e agora ele vai fazendo uma contestação ao fenômeno religioso, a negação de Deus e também a condenação da igreja. A igreja atrelada à sociedade não estava libertando o ser humano, mas, ao contrário, pela divisão de classes sociais, os discursos religiosos serviam para amortizar, para amenizar o sofrimento das pessoas ou para velar esse sofrimento, fazendo com que os operários, as pessoas estivessem mascaradas pela realidade de opressão, de exploração. Dessa maneira, nós percebemos que essa condenação e essa negação de Deus presente nos escritos marxistas faz desposar um determinado ateísmo, né, no próprio pensamento de Marx, mais de que argumentos de natureza filosófica ou de natureza metafísica, né, no sentido de questionar a existência de Deus, de questionar a veracidade das Sagradas Escrituras, mas existe aqui um desligamento, né, da reflexão, ou um desligamento da fé no sobrenatural, em Deus. E aí nós percebemos que o Marx, ele parte dos motivos de ordem histórica e também de ordem social, né, no sentido de que ele vai percebendo as contradições sociais e como também os discursos religiosos estavam ali muito agregados aos burgueses, aqueles que tinham mais condição social. A sua identificação com a sociedade ideal, né, com a sociedade sem classes, e a pesquisa pela instauração dessa sociedade vão se desvinculando também desse aspecto religioso, já que parte-se mais de uma prática, né, de arregaçar as mangas, de construir uma sociedade comum, uma sociedade perfeita, sem a necessidade unicamente da religião, através da derrocada das estruturas sociais, claro, vigentes em seu tempo. E essas estruturas sociais, as empresas, as fábricas, estavam calcadas justamente pelo pensamento religioso. E aqui nós podemos perceber que na Idade Moderna nós temos até uma desvinculação, né, do pensamento religioso medieval, onde se pelo menos pregava-se a desposar ou deixar as riquezas para seguir a Cristo. Nesse pensamento moderno, a partir das reflexões também de Max Weber, nós podemos perceber que aqui nós temos outros atrelados à burguesia, ao protestantismo, nós temos um discurso de riqueza, de construção, de bens materiais. E o Marx, ele vai colocando que aqueles que detinham o poder estavam utilizando dos discursos religiosos para justificar o sistema de opressão, de desigualdade social. Então, essas características levaram-no necessariamente a enfrentar-se com a religião e dizer que um dos pontos centrais para que se chegasse a uma sociedade comum ou perfeita era justamente buscar entender aquilo que organiza a história, que é o materialismo histórico, são as ordens materiais que vinculam a sociedade, e não necessariamente o aspecto religioso. Ora, todo um conjunto de circunstâncias infelizes, crer que a religião constituía um dos maiores obstáculos para a realização dessa nova sociedade apregoada por Marx, frente às desigualdades sociais, frente às injustiças, frente aos discursos religiosos pregados, fizeram com que Marx se distanciasse
cada vez mais da religião. Embora hoje nós temos aqui uma reflexão contemporânea dessas críticas de Marx, nós percebemos que os ecos, tanto dos marxistas no século passado, também como os ecos da tese de Feuerbach, que nós criamos Deus, né, nós criamos um herói supremo, por assim dizer, elas não ressoaram tanto como a tese justamente do avanço da ciência através do positivismo, através do neopositivismo. Dessa maneira, nós podemos concluir que no século passado, a crítica da religião, né, do século XIX, século XX, da religião obteve maior sucesso, não foi nem com Marx, né, com Karl Marx, e nem com Feuerbach. Hoje nós ouvimos falar muito repetidamente do Marx, pouco do Feuerbach, né, e também da sua tese contra o cristianismo. Mas aquele que mais influenciou nas sociedades foi justamente o pensamento de Augusto Comte sobre os estágios da sociedade e colocando a religião como se a religião estivesse no estágio ultrapassado, onde a sociedade chegaria a seu clímax a partir da ciência. Então, a partir do Augusto Comte, nós percebemos que todo o universo provém da matéria por meio da evolução, que é justamente o tema que nós iremos ver na nossa próxima videoaula, né, no nosso próximo vídeo filosófico. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo e nos encontraremos na próxima especulação a partir dessa visão negativa do aspecto religioso